Olá, vamos lá. Navegar pelo direito penal às vezes parece uma tarefa bem complicada, não é? São tantas regras de tempo, de espaço, tantas exceções, mas e se a gente pensasse nisso tudo como um GPS jurídico? A ideia aqui é justamente essa. Vamos calibrar esse nosso GPS para entender, de uma vez por todas, quando e onde a lei penal realmente entra em jogo. Para a gente começar a aquecer os motores, vamos imaginar essa situação aqui. Um crime que atravessa fronteiras e ainda por cima o tempo. Isso não é só um exercício de imaginação, não. É um problema real que mostra por que a gente precisa de regras muito, mas muito claras. Sem elas, seria o caos jurídico. Então, como é que o direito resolve esse nó? Bom, antes de sair colocando as coordenadas no nosso GPS, a gente precisa entender o sistema operacional dele. Pensa assim, são aqueles princípios fundamentais que rodam por trás de tudo no sistema de justiça criminal. É a base onde todas as outras regras são construídas. E a regra número 1, a diretriz principal de todo esse sistema, é essa aqui, o princípio da legalidade. A ideia por trás dele é até simples, mas é extremamente poderosa. Basicamente, um ato só é crime se uma lei que já existia antes daquele ato dizia que era crime. Isso é uma garantia fundamental contra o arbítrio, para que ninguém seja pego de surpresa pelo Estado. Só que a lei, sozinha, às vezes não dá conta do recado. Para interpretar essa lei, nosso GPS precisa de mapas, de guias. E é aí que entram as outras fontes. Olha só, a lei, com L maiúsculo, é a única que pode criar um crime. Ponto. Mas a jurisprudência, a doutrina, os costumes, eles são como os nossos mapas. Ajudam a gente a entender o terreno, a interpretar as rotas e aplicar a lei do jeito certo no mundo real. Certo, sistema operacional entendido. Agora sim, vamos começar a usar o nosso GPS. E a primeira coordenada que a gente precisa colocar é o quando. Definir o momento exato de um crime é absolutamente crucial para saber qual lei deve ser aplicada. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente a solução brasileira. O nosso Código Penal, lá no artigo 4º, adota a chamada teoria da atividade. O que isso quer dizer na prática? Que o crime se considera praticado no momento da ação ou da omissão. Não importa quando o resultado aconteceu. Ou seja, no nosso exemplo, a lei que vale é a de janeiro de 2025, aquela que estava em vigor no momento da conduta. Simples assim. Ok, a coordenada do tempo a gente já tem. Mas e o espaço? A nossa segunda coordenada é o onde. O que acontece quando um crime cruza uma fronteira? Qual país tem o direito de julgar esse caso? Esse caso aqui que aconteceu de verdade mostra como o buraco é mais embaixo. A bomba explodiu no espaço aéreo do Egito, o avião era da Rússia e os responsáveis poderiam ser de qualquer outro lugar. É um baita conflito de jurisdição que precisa de uma regra muito clara para ser resolvido. E a solução do Brasil para isso é a teoria da ubiquidade. E ela é, digamos, bem abrangente. Para nossa lei, basta que uma partezinha do crime, seja a ação, seja o resultado, tenha acontecido aqui em território nacional para que a justiça brasileira possa ser acionada. É uma rede bem ampla, pensada justamente para pegar esses crimes transnacionais. E aqui, pessoal, chegamos àquele momento, a dica de ouro, aquele macete para nunca mais esquecer essas duas regras. É o mnemônico LUTA. Funciona assim. Para o lugar do crime, a gente usa a teoria da ubiquidade. Para o tempo do crime, a gente usa a teoria da atividade. L-U-T-A. Luta. Simples, direto e, olha, muito útil. Muito bem, agora que o nosso GPS já está calibrado com as regras gerais, a gente precisa falar sobre as zonas especiais. Sabe quando o GPS mostra uma área de pedágio ou uma rua com restrição? É a mesma coisa. O mapa jurídico também tem pessoas e situações onde as regras normais simplesmente não se aplicam da mesma forma. A primeira dessas zonas especiais é a imunidade diplomática. Isso vem de tratados internacionais, de um acordo entre as nações. A ideia é garantir que diplomatas não fiquem sujeitos às leis criminais do país onde trabalham. A lógica por trás disso é proteger a função, o cargo, para que as relações entre os países possam fluir sem nenhum tipo de pressão. É por isso que essa imunidade é do cargo, não da pessoa. O diplomata não pode simplesmente abrir mão dela. E essa mesma ideia de proteger a função, e não a pessoa, também existe aqui dentro do Brasil. E isso nos leva para outra zona especial do nosso mapa, a imunidade parlamentar. O motivo dela existir é bem parecido: garantir que deputados e senadores tenham total liberdade para exercer o mandato, para legislar e fiscalizar o governo sem o medo de sofrer uma perseguição política que venha disfarçada de processo judicial. E aqui é super importante a gente diferenciar os dois tipos.
A imunidade material, também chamada de inviolabilidade, protege o que o parlamentar diz, as opiniões dele, os votos. É sobre a liberdade de expressão no exercício da função. Já a imunidade formal não tem a ver com o que foi feito, mas sim como o processo. Ela cria regras especiais sobre como e quando um parlamentar pode ser preso ou processado. E tem um detalhe bem interessante sobre a imunidade material. O alcance geográfico dela vai diminuindo conforme o nível do cargo. Para deputados federais e senadores, essa proteção vale no país inteiro. Para os deputados estaduais, ela fica restrita ao seu estado. E no caso dos vereadores, a proteção por suas palavras e opiniões vale só dentro dos limites do seu município. Já no caso da imunidade formal para os parlamentares federais, o processo é cheio de salvaguardas. A regra geral é que eles não podem ser presos. A grande exceção é o flagrante de um crime inafiançável, ou seja, um crime muito grave. Mas mesmo nesse caso, a palavra final é sempre do legislativo. A Câmara ou o Senado podem votar para revogar a prisão ou até mesmo para suspender o andamento de todo o processo penal contra o colega. E é isso, nosso GPS jurídico está calibrado. Foi uma viagem rápida, mas agora as ferramentas essenciais estão aí. O macete do luta, para a gente não se perder mais em tempo e lugar do crime, e a noção das zonas especiais de imunidade, que mudam completamente a rota padrão da justiça. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Essas imunidades todas, elas são uma proteção necessária para o bom funcionamento do Estado, das relações entre países? Ou será que acabam se tornando um privilégio, algo que desafia aquele ideal de que todos são iguais perante a lei? Onde está o equilíbrio certo? É uma questão complexa e que continua, sem dúvida, muito em debate.